Olá, turma, tudo bem? Então, dando sequência ao nosso estudo sobre equilíbrio iônico, nós observamos na aula anterior que a constante ionização da água a uma temperatura de 25 graus Celsius e pressão de uma atmosfera é 1 vezes 10 elevado a menos 14. E como a constante ionização da água é a relação da concentração de H+, e de OH-, por causa daquele processo que a gente verificou que a água ela é tão solúvel que consegue dissolver moléculas dela própria, nós temos, que em meio neutro a concentração de H+ e OH- elas são equivalentes. Então a concentração de H+ é 1 vezes 10 elevado a menos 7, a concentração de OH- é 1 vezes 10 elevado a menos 7 também. Para dar certo essa conta aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 14, que é a multiplicação dessas duas aqui. E a concentração de H+ dá para nós o pH, que é 7, e a concentração de OH- dá o POH, que é 7 também. Tá? Quando a gente tem, nessas situações aqui, um desequilíbrio, o meio ácido ele vai ter uma concentração de H+ superior à concentração de OH-. Então esse equilíbrio aqui já não vai estar desregulado. Tá? E o meio básico, a concentração de OH- vai ser superior à concentração de H+. E tudo isso visto na aula anterior. Beleza? Então vejam aqui, pessoal. Todo o equilíbrio que envolve a participação de íons é denominada iônico. Esse tipo de sistema dinâmico ocorre também com soluções aquosas de ácidos e bases fracos. Observe os seguintes equilíbrios entre as moléculas e os íons. E aqui tem a informação, ó. Ácidos e bases fortes, assim como sais solúveis, quando em solução, não se encontram em equilíbrio com seus íons. Nesse caso, a ionização, a dissociação é completa e o processo é direto, ou seja, irreversível. Então, quando você coloca HCl em solução, você vai ter quase todo esse HCl aqui dissolvido, ionizado. Você pega uma base forte, como o hidróxido de sódio, se você colocar ele em água, não vai estar em equilíbrio, não vai estar a seta voltando lá, porque ele vai sofrer o processo de dissociação iônica por completo. Tá? E um sal também, por exemplo, o NaCl, vai estar totalmente dissociado. Tá? Então, o que acontece no caso de soluções que são denominadas, quando você coloca em uma solução uma concentração de ácido fraco ou moderado, ou de uma base fraca ou moderada, é que vai existir a liberação de alguns íons. E isso vai acarretar nesses equilíbrios químicos aqui. Tá? E esses equilíbrios eles vão dar para nós o valor da constante de ionização de alguns ácidos. Então, um exercício que é muito comum em vestibular, ele dá o processo de ionização de alguns ácidos fracos e moderados e perguntar para vocês qual é o ácido mais forte. Tá? Desses ácidos aqui, que a gente tem aqui, qual que é o mais forte? Desses que estão aqui. Pause um pouquinho, dá uma pensada e vejam aí, qual que vai ser o mais forte? O que tiver a maior constante de ionização. Tá? Nesse caso, o ácido sulfuroso. Ele é o ácido mais forte, que a sua constante de ionização é 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. Desses ácidos apresentados na tabela, qual que vai ser o mais fraco? Tá? O ácido cianídrico, que sua constante de ionização é 4,9 vezes 10 elevado a menos 10. Tá? Beleza, turma? Tranquilo? Então, se a gente pega um ácido desse, um ácido qualquer, e a gente faz. Lembra daquelas tabelinhas que a gente fazia lá em equilíbrio químico? Início da reação, reage e forma, equilíbrio químico. Eu fiz uma tabelinha dessas. Então aqui eu coloquei o número de mols, tá? do composto, tudo bem? Daí no início da reação tem zero desculpe, no início do equilíbrio.
Quando você vai pegar um ácido e colocar em água, você vai ter 0 DH+, e 0 do ânion, que acompanha esse ácido. Só que uma fração desse ácido vai ionizar. Então a gente tem que o número de mols vezes o grau de ionização, esse grau de ionização, né, é sempre inferior a 1, ou é dado em porcentagem, tá? Você vai multiplicar o número de mols pelo grau de ionização. Então, é o que vai ser consumido aqui. E aqui o que vai ser formado. Aqui é tudo na proporção de 1 para 1 para 1, tá? E daí, né, a quantidade de matéria final, nós vamos ter esse inicial aqui menos o que foi consumido, né, dos reagentes. E o que foi formado dos produtos, tá? E a gente pode expressar isso também de outra maneira, né? Se, por exemplo, né, eu pegar e dividir pelo volume para achar a concentração molar, a concentração em mol por litro, eu posso fazer o quê? Eu posso isolar esse N aqui, tá? Então aqui vai ficar e tirar o termo em comum, termo comum disso aqui, né? Então vai ficar N, né? Vai ficar igual a 1 menos o alfa, né? O termo comum aqui das duas. Aí, pessoal, né, como o N divididos pelo V é a concentração molar, a concentração em mol por litro, vai ficar a concentração em mol por litro vezes 1 menos o alfa. E aqui mesma coisa, né? Número de mols divididos pelo volume, isso aqui, ó, deixa eu mostrar. Isso aqui, ó, tá? É a molaridade. Tudo bem? Então, isso aqui é a molaridade. Então, vai ficar grau de ionização vezes a molaridade. E daí, como eu tenho isso aqui no equilíbrio químico, tá? Isso aqui que está aqui embaixo no equilíbrio químico, eu vou aplicar a fórmula da constante de ionização, que é aquela lá, a constante de ionização vai ser igual, né? Então, eu tenho aqui constante de ionização de um ácido é igual o grau é o grau de ionização desse ácido, né, vezes aqui, né, no equilíbrio nós temos do H, nós temos essa concentração, do H+, nós temos essa concentração, né, grau de ionização vezes a concentração, e do A-, nós temos essa concentração. Então, na constante de ionização, eu vou substituir esses valores aqui, e eu vou obter, né, essa fórmula, tá? A fórmula da constante de ionização, é bom vocês memorizarem, vai ser igual ao grau de ionização elevado ao quadrado vezes a concentração divididos por 1 menos o grau de ionização, tá? Então, essa fórmula aqui é bastante importante para a gente fazer os cálculos. Só que veja, pessoal, quando o ácido ele é extremamente fraco, o grau de ionização dele vai ser muito baixo, vai ser 0,00 alguma coisa. Então, para ácidos fracos, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, quer ver? Grau de ionização ao quadrado, só a parte de cima, vezes a concentração molar. Por quê? Porque 1 menos um grau de ionização baixo, que é 0,0001, 1 menos 0,0001 é aproximadamente 1. Então, grau de ionização vezes a concentração molar divididos por 1 é isso aqui, tá? Então, a fórmula, na verdade, que a gente mais ocupa é essa formulazinha aqui. A constante de ionização igual ao grau de ionização vezes a concentração molar. Quanto mais diluída a solução, ou seja, quanto menor a concentração de um monoácido fraco de uma monobase fraca, maior o seu grau de ionização ou de dissociação a dada temperatura. Tá? Então, para eletrólitos cujo grau de ionização é inferior a 5%, considera-se o valor de 1 menos alfa seja aproximadamente igual a 1, simplificando a equação de Ostwald. Tudo bem, pessoal? Então, turma, a gente fica por aqui hoje com essas aulas. É só a parte conceitual mesmo que eu estou repassando para vocês. Semana que vem nós faremos uma Meet e eu espero que vocês assistam essas aulas para poderem entender as nossas lives que a gente vai estar fazendo os exercícios.
tá bom? Então, um grande abraço a todos, né? Uma boa semana, bons estudos. E não esqueçam lá que essa semana está aberta as trilhas, tá? Abraço, pessoal.